Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito interessante que tem ligação com o universo de Jornada nas Estrelas, né? É a graphic novel, né, do George Takei. Eles nos chamavam de inimigo, né? Essa graphic novel é muito interessante, vale demais a compra, tá? Ela é um documento assim inestimável para a gente entender várias coisas sobre a época da Segunda Guerra Mundial, né? Várias coisas, né, sobre a infância, né, do ator George Takei, né, e várias coisas que levaram depois ele a ser um ativista político, né. É muito interessante a gente ver esse relato dele, né. Para quem ainda não sabe, né, acho que muitas pessoas do fandom Trekker já têm conhecimento, né, dessa graphic novel, né, mas tá falando, essa graphic novel ela fala, né, da experiência, né, que o George Takei passou com a sua família, né, em campos de concentração para nipo-americanos nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, um negócio barra pesada. Já houve filmes, né, que abordaram esse assunto, né? E esse assunto não é muito bem uma novidade, mas relatado pelo George Takei, né, que é uma figura tão amada, né, no fandom de Jornada nas Estrelas, ele já teve até aqui no Brasil, né, é uma oportunidade única, né, de você poder conhecer um pouco essa história, você conhecer um pouco essa situação, né. Tudo começou ali, né, com o bombardeio a Pearl Harbor, né, e aí, a partir desse momento, né, todos os nipo-americanos, né, que viviam nos Estados Unidos começaram a simplesmente ser considerados inimigos, né? Eles começaram a ser excluídos sistematicamente da sociedade, né? Praticamente expatriados dentro do seu próprio país, né? Até porque esses nipo-americanos, muitos deles já eram nascidos nos Estados Unidos, né? Até a segunda geração, né, de nipo-americanos nascidos nos Estados Unidos. E todos eles, de uma hora para outra, são considerados inimigos, né? Teve pessoas que nem pisaram no Japão, nem tinham estado no Japão, elas viveram a vida inteira nos Estados Unidos e passaram por essa situação, que era até o caso do George Takei, né? E ele, como criança, não entendia muito o que estava acontecendo dentro daquela realidade, né? Que, de repente, ele ficou ali por 4 anos com a família dele, trancafiado nesses campos de prisioneiros. Primeiro ele ficou num campo de prisioneiros, né? Depois ele foi para um outro mais hardcore ainda, né? Até por causa das opções políticas dos pais, né? No caso, né? Na hora de ser obrigados a preencherem um questionário, né? E aí, por algumas convicções, eles deram algumas respostas lá que deixaram eles considerados ainda mais perigosos, né? Pelo governo dos Estados Unidos, né? E aí a gente vai vindo, né? Esse relato. Primeiro, um relato pessoal, né? É um relato pessoal, um relato muito, como podemos dizer, muito emocionante, muito comovente, né? Desse George Takei que está com a sua família aí, que está vendo os irmãos sofrendo, a mãe sofrendo, o pai sofrendo, aquelas condições todas. Ele ainda criança, não entendendo muito bem aquilo, né? E esse é um relato pessoal, né? Um relato que vai mostrar depois da guerra, inclusive, né? Que ele vai todos os dias com o pai, ele vai jantar, né, com o pai todos os dias, e depois da janta ele tinha conversas com o pai da época que eles estavam prisioneiros nos campos, e aí o pai foi explicando, né, o que tinha acontecido, né, um assunto que se tornou muito tabu na comunidade nipo-japonesa, perdão, nipo-americana, né, que não tinha, vamos dizer assim, muitas famílias que tinham passado por aquilo, os pais depois não conversaram abertamente com os filhos sobre isso, né? Não queriam esquecer, apagar esse passado. Mas o pai do George Takei não, o pai do George Takei tinha conversas abertas com ele, né? E o George Takei, enquanto adolescente, ainda não entendendo muito as coisas, chegou, né, a ter um desentendimento com o pai, porque ele achou que o pai tinha sido muito passivo em toda a situação, coisa e tal. E o pai se calou quando ele falava isso, né? E é uma coisa, inclusive, um arrependimento, né, que o Takei carrega, né? Gente, só lembrando, tá? Vai ter spoiler a doido aqui, tá? E o que acontece? Outro detalhe também, além dessa ser uma obra pessoal, um relato pessoal, essa obra também é um relato histórico, é uma excelente fonte histórica, uma excelente
relato oral, né, na forma de graphic novel do George Takei, né? Então a gente pode entender claramente, né, porque é aquela coisa, né, dizem que a história é escrita pelos vencedores, né? E aí nós estamos vendo uma parcela da população, né, dos Estados Unidos, né, que era de origem japonesa, e de tudo o que aconteceu com ela depois do ataque a Pearl Harbor, né? Quer dizer, os americanos caíram, né, em cima dessa população nipo-americana aí, né? E é interessante, né, que o Takei ele consegue de uma forma bem lúcida, né, mostrar todas as etapas, né, desse processo, né, de perseguição, né, dos americanos a esses nipo-americanos, né? Ele bota bem claramente quais foram os políticos, né, que tomaram determinadas atitudes contra os nipo-americanos, de que partido eles eram, como foram essas discussões no Congresso, onde tudo foi aprovado de uma forma muito rápida, né, para você tratar os nipo-americanos como inimigos, né? Então você tem toda essa parte histórica que é muito bem esmiuçada, né, por esses quadrinhos, né? Não é só o relato da vida do dia a dia deles no campo de concentração, não. Você também tem essas coisas aí que você pode ver, por exemplo, né? Então, quer dizer, é um relato histórico muito bem detalhado, né? Isso é uma coisa muito importante, né, que eleva demais, né, a qualidade dessa graphic novel, né? O nosso George Takei, por tudo que ele passou, né, ele acabou sendo, né, um ativista, né, dos direitos democráticos, um ativista da tolerância, um ativista, vamos dizer assim, da democracia em si, né? E isso não é de uns tempos para cá, não. Logo depois da guerra ele já, entendeu, se engajou politicamente, ele já começou a participar de comitês de candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos, né? Ele também vai, além de falar, né, dessa parte ativista dele, ele vai falar também de vários personagens que foram importantes, né, nesse ativismo, né? Por exemplo, ele vai falar desde figuras muito conhecidas como Martin Luther King, que ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, passando pelo advogado que evitou que a família dele fosse extraditada depois da guerra, né, porque ainda teve essa situação, né, que os campos, né, quando estavam começando a ser fechados, né, o que acontece? Imagina, as pessoas ficaram 4 anos trancadas nesses campos de concentração e depois elas iam voltar ao convívio da sociedade americana. O grande medo era eles serem não aceitos pelos americanos e alguns até preferiram continuar no campo, né? E aí o que acontece? Dentro desse medo, né, dentro desse medo todo aí, se eles assinassem um acordo onde eles renunciassem à cidadania americana, renunciasse à cidadania americana, e eles seriam extraditados depois, mas quem se renunciasse à cidadania americana ainda teria um tempo de sobrevida, né, de continuar a viver dentro daqueles campos, né, de concentração que estranhamente viraram a proteção deles, né? E logo depois que eles assinam essa renúncia à cidadania americana, né, para depois serem extraditados, a guerra acaba, né? E de repente eles iam ser extraditados para o Japão, que era um país que estava destruído pela guerra. Então eles quiseram rever essa renúncia nessa cidadania americana, e teve um advogado americano que foi muito importante, né, para suspender, né, essa renúncia de mais de 900 nipo-americanos, né? Então, quer dizer, você tem todos esses detalhes. Por exemplo, a mãe do Takei, ela tinha parentes em Hiroshima, por exemplo. Então, quando houve a notícia da bomba atômica em Hiroshima, ela entrou em desespero, né? Porque ela achou que os pais tinham morrido. Mas os pais haviam sobrevivido. Entretanto, uma irmã dela, né, e um filho dela acabaram morrendo, né? O corpo deles foi encontrado na beira de um canal, né? Porque muito provavelmente os corpos estavam completamente carbonizados, né? Que muitas pessoas, quando teve a explosão, né, o ar vira fogo, né? E elas começaram a pegar fogo. As pessoas se jogavam nos canais para tentar apagar o incêndio. Então você vai ter vários corpos carbonizados, né, dentro desses canais, né, quando você tem a explosão. Então tudo isso é falado, né, nessa graphic novel, né. Outra coisa interessante também, além do Martin Luther King, né, que eu havia citado aqui, né, você vai ter também, né,
figuras, por exemplo, além desse advogado americano, além do Martin Luther King, ele vai falar de divisões nipo-americanas que lutaram do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar de como os nipo-americanos reagiam a essa violência que os americanos impunham a eles, né? Essas reações você não eram iguais, entendeu? Você tinha diferentes estratégias ali elaboradas por diferentes grupos, né? E a família dele no meio daquela turbulência toda, né? Você vai ter revoltas dentro dos campos de concentração, né? Você vai ter grupos de nipo-americanos se revoltando uns contra os outros, né? A coisa não foi muito trivial assim. E o Takei descreve tudo isso, entendeu? Com uma clareza e com uma lucidez que dá para você entender perfeitamente e transforma essa obra numa grande fonte histórica, né? Então é muito interessante você ver isso, né? E outra coisa também que o Takei faz, né? Ele, depois da guerra, né? Ele fala também da carreira artística dele, de como ele chegou a Star Trek, coisa e tal, né? Mas isso é mais rapidamente para mostrar como esse acesso à carreira artística dele, né, deu a possibilidade dele se tornar um ativista mais atuante, né? Então é interessante a gente ver que você tem umas pinceladas rápidas, né, sobre a carreira artística do George Takei, né? Mas é na carreira artística do George Takei que ele teve a oportunidade, por exemplo, de conhecer, né, ainda fazendo teatro, o Martin Luther King. Foi lá que ele está no teatro também, que ele conheceu, por exemplo, a Nichelle Nichols, antes de Jornada nas Estrelas, né? Então, quer dizer, é interessante você ver, né, como o George Takei também mostra, né, o que aconteceu, as condecorações que ele recebeu, as homenagens que vários nipo-americanos receberam depois da guerra, de presidentes como o Reagan, o Clinton, até o Truman, né, fez, vamos dizer assim, algumas condecorações a nipo-americanos depois da guerra, né, pelos esforços deles na guerra a favor dos aliados, né. E principalmente, né, o Takei ele defende ardorosamente a democracia, né. Agora ele tem uma posição bem dúbia, né, dúbia não, até clara, né, com relação ao Roosevelt. Ele disse que o Roosevelt foi um presidente muito importante para os Estados Unidos, que ajudou os Estados Unidos a sair da crise, mas que as pessoas também erram e a atitude que ele teve contra os nipo-americanos foi uma atitude gravíssima, né. E detalhe, ele ainda deixa bem claro que esse preconceito contra imigrantes ele é ainda muito presente na sociedade americana hoje, principalmente, né, com os árabes de origem islâmica, né, que muitos deles são extraditados do país sem qualquer motivo aparente. Ele está denunciando isso lá e inclusive mostrando, né, comparando com alguns casos que aconteceram com nipo-americanos na época da Segunda Guerra Mundial. Ele está tentando meio que comparar as duas situações, né? Então, gente, é uma baita de uma obra, tá? Acho que vale muito a pena vocês lerem isso. Isso daí não é uma coisa só para fãs de Star Trek. Isso daí é para fãs que gostam pessoas que gostam de uma história muito bem contada, pessoas que gostam de ver a história não escrita somente pelos vencedores, tá? Pessoas que vão compreender como essa experiência de vida dele mostra as opções e visões de mundo que ele vai tomar depois como ativista político, né? Como ativista em luta pelos direitos da democracia, da forma como ele defende a democracia, né? Ele elogia demais a democracia americana, apesar de tudo que ele passou, né? Ele fala que a democracia americana ela é muito importante para que essas coisas pelas quais ele passou não aconteçam de novo, né? Então é muito interessante você ver essa visão de mundo do George Takei, tá? Tem pessoas que podem concordar, tem pessoas que podem discordar, mas é uma história muito bonita que vale muito a pena ser avaliada, que vale a pena ser visitada, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E é isso aí, gente. Até a próxima.